Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita, com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré. O nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta por mim e Cris, com a prece inicial, pelo nosso irmão Lei, com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz. Seguimos os comentários da nossa irmã Elisete. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Então vamos acalmando os nossos pensamentos, sintonizando com os nossos irmãos espirituais, agradecendo a presença dos irmãos de luz, nosso Mestre Jesus e todos aqueles que conosco estão aqui para aprender o Evangelho. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que ilumine as nossas mentes, que possamos ampliar os nossos conhecimentos para poder colocar em prática o seu Evangelho, que possamos a cada dia melhorar, fazer as boas escolhas e seguir no caminho reto, que é essa luz do Evangelho dentro de todos os lares, trazendo paz e harmonia e se espalhando para todo mundo, para que possamos viver na fraternidade. Sendo assim, pedimos a permissão para dar início a mais um Evangelho. Que assim seja, damos graças a Deus. A nossa reflexão de hoje é do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 133, Casa Espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificados a casa espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordando que existe casa ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pelas eras e entrelaçadas ou transformadas em reduto de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observa-se as moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba com indisfaçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipoteca de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muitas vezes é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos antiplanos do pensamento universal, é também restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão sem reforma interna dispõe apenas de plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Esse capítulo apresenta a metáfora da casa espiritual como um símbolo da alma humana, destacando a necessidade de constante esforço e renovação para que ela se transforme em um templo digno de abrigar a luz divina. Inspirado pelas palavras de Simão Pedro, o capítulo nos convida a refletir sobre a responsabilidade individual
na construção e manutenção dessa moradia íntima. Cada ser humano é comparado a uma casa espiritual, que deve estar em contínua modificação. Enfatiza que a transformação não é automática, mas fruto da deliberação consciente do trabalho incessante do morador, o espírito que habita o corpo físico. E assim as casas físicas exigem cuidados e reparo. A alma também necessita de atenção para não se degradar. São mencionados diversos estados desta casa espiritual. A casa ao abandono. Essas representam almas que foram negligenciadas por seus próprios donos, deixando-se envolver pelo desânimo, pela apatia e pela falta de propósito. Caminham para a ruína devido à ausência de esforços na busca pela elevação espiritual. Casas sufocadas pela era. A era simboliza sentimentos e pensamentos negativos que envolvem o espírito e dificulta sua evolução. Esses aspectos prejudiciais crescem de forma imperceptível, mais poderosa, sufocando a luz interior. Casa com fachada soberba representa aqueles que aparentam virtudes e espiritualidade, mas internamente estão desorganizados e vazios. A falta de congruência entre o exterior e o interior revela a superficialidade dessas almas. Casas com lixos acumulados são almas que mantêm sentimentos destrutivos, como mágoas, ressentimentos e egoísmo, sem nunca se dedicar à limpeza espiritual. Esse acúmulo impede o progresso e afasta a harmonia. Casas hipotecadas, essas são comprometidas por dívidas espirituais, decorrentes de ações equivocadas no passado. A libertação dessas hipotecas exige esforço, reparação e prática do bem. Esses exemplos nos mostram para que a casa espiritual esteja em harmonia, é indispensável um esforço contínuo de reforma íntima. A reforma da casa espiritual, o capítulo reforça que o Evangelho de Jesus deve ser utilizado como material de construção para a edificação da casa espiritual. Ele não é apenas uma mensagem consoladora, mas um guia prático para a transformação interior. A reforma íntima muitas vezes exige que os alicerces antigos sejam abalados e substituídos. Isso significa, meus irmãos, abandonar hábitos arraigados, pensamentos negativos e comportamentos prejudiciais, abrindo espaço para virtudes como humildade, caridade e amor. A necessidade de renovar os alicerces para que a casa espiritual seja forte e segura. É preciso começar pela base, que são os valores e os princípios que norteiam a vida. Quando esses alicerces estão corrompidos, é necessário coragem para derrubá-los, reconstruí-los sob fundamentos mais elevados. Cristo, um restaurador. Jesus Cristo, como restaurador da casa espiritual dos homens, ele não é apenas uma figura simbólica ou filosófica, mas uma referência prática para a renovação interior. Seu Evangelho oferece ensinamentos necessários para a reconstrução de nossa morada íntima. O cristão sem a reforma interna é aquele que possui apenas conhecimento teórico do Evangelho, mas não aplica seus ensinamentos. Ele tem as plantas do serviço, mas não realiza as obras. Discípulo sincero é o trabalhador devotado, que aplica os ensinamentos do Cristo em sua vida diária. Ele realiza a reforma de sua casa espiritual e se beneficia disso, crescendo em direção à luz do Senhor. O objetivo final da reforma íntima não é agradar a Jesus ou a outras pessoas, mas beneficiar a si mesmo, alcançando
a paz e equilíbrio e harmonia espiritual. A renovação, ela continua. A edificação da casa espiritual é um processo contínuo que exige esforço diário. A vigilância constante é essencial para evitar que o lixo espiritual se acumule novamente. A prática do bem e do autoconhecimento e a vivência dos valores cristãos são fundamentais para a renovação. A casa espiritual nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e avaliar o estado de nossa alma. Somos responsáveis pela construção e manutenção desta casa, que deve ser templo digno da presença divina. Cristo nos oferece o material necessário para essa obra, mas cabe a cada um de nós realizar o trabalho, ao nos tornarmos pedras vivas na construção de nossa casa espiritual. Contribuímos para a nossa evolução, para um mundo mais harmonioso e iluminado. Gratidão. A minha reflexão do capítulo, 133, Casa Espiritual, onde Pedro nos fala: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. Os princípios, da religião de Jesus, ela pode-se dizer que a religião que professa seguir a Cristo deve pôr em prática os seus ensinamentos, e que nós não precisamos construir palácios para seguir como a casa de Deus. A verdadeira igreja, a verdadeira casa espiritual somos nós. O local construído vai servir de um lugar para nós nos reunirmos, para orar, estudar o Evangelho. A igreja, ela é um local onde buscamos a proximidade do Pai, buscamos o conforto, a paz. Quando Jesus Cristo viveu na terra, ele estabeleceu sua igreja, a única e verdadeira. Ele a organizou para que as verdades do Evangelho fossem ensinadas a todas as pessoas e suas ordenanças administradas corretamente, com autoridade. Por meio dessa organização, Cristo poderia trazer as bênçãos da salvação para a humanidade. Os homens organizaram igrejas diferentes que clamavam ser verdadeiras, mas ensinavam doutrinas conflitantes. Jesus nos alertou que haveria fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede e de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Nós somos a nossa casa espiritual, e como todas as casas físicas que precisam de manutenção, reparação, precisam ser reconstruídas, isso vale para nós também. Devemos buscar nossa reforma íntima, mas não de qualquer jeito, não com desleixo, mas também não na luxúria. Devemos construir uma casa espiritual harmoniosa e harmoniosamente usando na sua construção ou reconstrução os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que nosso Pai Maior nos enviou e as suas leis divinas. Nós, aprendizes do Evangelho, nós devemos usar os ensinamentos do Cristo como um alicerce para construir uma base sólida, e a renovação é o caminho. Cristo veio para nos orientar, e na humildade, na sabedoria, no amor, Ele nos ensinou a fazermos um projeto único e íntimo para cada um de nós. Devemos ser trabalhadores devotos
e construir nossa casa espiritual, nossa casa íntima, sólida, mas seguindo sempre as orientações do nosso Mestre. A solidez dessa casa espiritual, ela deve ter uma base edificante, e tendo essa base, ela consegue passar por tempestades que a vida nos apresenta diariamente. A renovação da fé, ela deve ser reconstruída todos os dias, a cada dificuldade que enfrentamos. Nós somos a nossa casa espiritual. E não importa onde nós estivermos, nós somos aquilo que precisamos para ter e ser o suporte de alguém. Não devemos desanimar, não deixar o desânimo, a falta de fé no nosso Pai, no nosso Deus vivo e na existência da força divina. Às vezes nos deparamos com ruínas que nos deixam pensativos, porque elas foram deixadas pelo tempo. Questionamos o porquê ninguém a preservou, ninguém a reformou, simplesmente deixaram esquecidas no tempo. Então nós refletimos, devemos refletir, devemos ter esse pensamento quando nós estivermos à beira da nossa ruína. Então, nós devemos sempre buscar as respostas em Jesus, em seus ensinamentos. E as respostas estão sempre ao nosso dispor. Basta nós buscarmos, basta nós querermos isso para nós. Gratidão. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevamos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão das boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece final. Amado Mestre Jesus, ao final desse encontro de luz e reflexão, elevamos nossas mentes e coração a Ti em profunda gratidão. Agradecemos pela oportunidade de compartilhar momentos de paz e aprendizado em torno do Teu Evangelho, que é o guia seguro para nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas lições que fortalecem nossa fé. Nos ensina a prática do amor e nos convida ao esforço contínuo pela nossa transformação interior. Que as palavras que aqui refletidas penetrem em nossos corações como uma semente de luz, germinando em ações de bondade, compreensão e caridade. Pedimos a Ti, Mestre amado, que abençoe este lar e a todos que neles habitam, que a paz e a harmonia prevaleçam em cada canto, e que possamos ser instrumento de luz, irradiando aos nossos semelhantes os valores que aqui aprendemos.
Agradecemos também aos espíritos benfeitores que nos acompanharam, inspirando-nos, ajudando-nos a compreender melhor os ensinamentos divinos. Que sua luz continue a nos amparar em nossos caminhos, fortalecendo-nos nas dificuldades e alegrando-nos nas conquistas do bem. Gratidão, que assim seja.